Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, hoje a gente vai trabalhar dentro da disciplina que se chama Fisiologia, tá certo? Nós vamos concluir o conteúdo que estamos vendo, que fala sobre o trato gastrointestinal. Não é mesmo, pessoal? Nós já tivemos 3 aulas aí e a gente falou sobre um punhado de coisas. Nós falamos sobre o sistema nervoso entérico, fizemos uma revisão de anatomia desse trato, falamos da participação de certos hormônios no processo de secreção do trato alimentar, falamos da participação do sistema nervoso autônomo dentro do trato alimentar, nós falamos sobre os tipos de movimentos existentes no trato alimentar, né? E falamos sobre outras coisas mais aí que talvez eu esteja me esquecendo, mas tem tudo isso em vídeo. É muito importante que você já tenha passado por esses vídeos para que vocês estejam aqui comigo concluindo esse conteúdo, tá certo, galera? A aula de hoje nós vamos tentar falar, né, e aprender sobre as secreções do trato gastrointestinal, beleza? As secreções que existem dentro desse trato. Então, pessoal, vamos lá. Galera, todo esse conteúdo que será secretado no trato gastrointestinal, eles vão cumprir basicamente 2 funções. Tá certo? A primeira função é uma função de digestão, tá certo? E a segunda é uma função de lubrificação. As enzimas digestivas, galera, elas vão estar presentes em quase todo o trato gastrointestinal, desde a boca até a porção distal do intestino delgado, que é o ilho, tá certo? O ilho intestinal. Já o muco lubrificador, galera, ele vai estar presente em todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, tá certo, galera? Nós vamos encontrar muco de lubrificação aí que vai cumprir justamente a função de lubrificar todos esses segmentos do trato alimentar. Beleza, pessoal? Galera, com certeza vocês vão concluir isso no final do vídeo, mas eu não quero deixar de falar. Existe, pessoal, para cada porção do trato gastrointestinal, uma substância específica de secreção. Isso significa, pessoal, que cada elemento de secreção glandular do trato gastrointestinal vai ser criada e vai ser liberada para existir em certo ambiente. Beleza? As secreções desse trato aqui são secreções regionais, galera. Tá certo? E qual que é o objetivo dessa aula nossa aqui, galera? São 3. O primeiro é conhecer quais são essas substâncias de secreção. O segundo é saber qual é a função dela. E o terceiro é conhecer aonde ela será liberada, qual que é o ambiente ideal para que ela haja e exista aí, tá certo, pessoal? Bem simples, não é mesmo? Pessoal, antes que a gente levante o primeiro nome aqui, né, e comece o nosso estudo, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu preciso explicar sobre o mecanismo de secreção celular das glândulas secretoras. Tá certo? Como que acontece a secreção? Beleza? E pessoal, a fisiologia ela consegue admitir que ela não conhece todos os mecanismos aí específicos envolvidos no processo de secreção glandular. Mas ela admite, né? A ciência conhece, na verdade, aí algumas diretrizes, tá certo? Que vão estar por trás aí de todo o passo a passo referente às secreções celulares. Tá certo? E são 6 passos. Isso significa que toda secreção glandular, toda célula que for executar um movimento de secreção, ela vai ter que cumprir esse passo a passo. Tá certo? O primeiro passo, galera, refere-se ao deslocamento de certas substâncias que são matérias-primas para a produção desses elementos de secreção. Acontece que para que a célula produza esse conteúdo que vai ser secretado, ela precisa que a matéria-prima para a produção desloque-se pelos capilares sanguíneos e então chegue até a célula glandular. Beleza? O que leva ao segundo passo. O segundo passo, galera, é que todas as células secretadoras elas precisam ter várias mitocôndrias dentro de si, tá certo? Essas mitocôndrias normalmente vão ficar na base dessas células aí, extremamente ocupadas com todo o processo de produção de trifosfato de adenosina, galera, né? O chamado aí ATP, que são aquelas moléculas carregadas de energia, beleza? O terceiro passo, galera, eu gosto de chamar o passo dos 3 S's, tá certo? Que é a síntese de substâncias secretivas. Tudo bem? Uma vez tendo essa matéria-prima vindo dos capilares sanguíneos e tendo ATPs disponíveis, a gente vai ter a produção desse conteúdo que vai ser secretado.
Quarto passo, galera, esses conteúdos eles vão ser deslocados dentro da célula por tubos, tá certo? Do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi. Quinto passo, no aparelho de Golgi, pessoal, essas substâncias elas vão ser concluídas. Vai ser acrescentado algumas coisas delas, se necessário, vão ser retiradas algumas coisas dessas moléculas, se necessários, e elas vão ser empacotadas em vesículas e liberadas no citosol celular, tá certo? No aparelho de Golgi. E vão ser liberadas no citosol celular pelo aparelho de Golgi. Vocês entenderam isso aí, né, pessoal? No citosol celular a gente vai ter o sexto passo. Lá no citosol celular, essas vesículas aí com conteúdo de secreção vão ficar armazenadas, galera. E uma vez que essa célula secretadora recebe um estímulo nervoso ou hormonal, ela vai então cumprir o papel de exocitar esse conteúdo aí, né, pessoal? De secretar esse conteúdo que foi produzido aí. Tá certo, pessoal? Então, toda essa movimentação que nós vamos ver na aula de hoje sobre secreção, né, sobre glândulas secretadoras, elas vão passar, né, vai ter todo esse passo a passo aí por trás de todo esse tema falado aí. Tá certo, pessoal? Sem mais delongas, vamos falar das glândulas salivares, tá certo? Beleza, pessoal? Galera, seguindo ainda aquele mesmo raciocínio, atenção aqui para o que eu estou falando, que depois eu vou jogar no quadro o mais importante ali para vocês copiarem, tá certo? Galera, então glândulas salivares, as principais que nós temos na nossa boca aí é a parótida, tá certo? Que fica à frente e abaixo da orelha. Nós temos a submandibular, abaixo da mandíbula, e a sublingual, galera. Glândula sublingual que vai estar localizada abaixo da língua, tá certo? Pessoal, diariamente aí nós produzimos cerca de 800 a 1.500 ml de saliva, galera, com uma média de 1 litro de saliva por dia, tá certo? Por dia. Então essas glândulas aí trabalham bastante, tá certo? Pessoal, em todo esse conteúdo secretado aí na nossa boca, nós vamos encontrar dois tipos básicos aí de elementos secretados, tá certo? O primeiro é uma secreção serosa e o segundo tipo é uma secreção mucosa, galera. Toda essa secreção serosa, galera, ela vai estar rica em uma enzima que recebe o nome de pitialina, tá certo? Ou amilase, enzima pitialina amilase, às vezes dito. E essa pitialina amilase ela vai ter uma função de catalisar o processo de digestão do amido, pessoal, tá certo? Que é um carboidrato. Já a secreção mucosa, galera, vai estar rica em mucina, tá certo? Que é um aminoácido aí que vai lubrificar a superfície bucal, tá certo, pessoal? Duas funções muito importantes agindo em conjunto, tá certo? Dentro da nossa boca aí. Galera, então é o seguinte, a pitialina, ela precisa de um ambiente específico para que ela tenha um rendimento ótimo aí de catalisação e então digestão, tá certo? E esse ambiente precisa ser levemente alcalino, tudo bem? E pessoal, adivinha só, a nossa boca ela atinge essa exigência aí, né? Nossa boca tem um pH próximo de 7, né? 6 a 7 aí, então a gente vai ter a atividade da amilase bem próximo aí de uma atividade excelente ou muito boa, né? Pelo menos suficiente para cumprir com as suas funções. Tá certo, galera? Glândulas salivares. Eu vou anotar isso que eu... esqueci de uma coisa, pessoal. Importante falar. As secreções serosas, pessoal, elas são majoritariamente feitas pelas glândulas parótidas. Tá certo? A secreção serosa, aquela que vai cumprir a função de digestão, relacionadas às pitialinas amilases. Agora, as glândulas sublinguais e submandibulares, elas vão estar relacionadas mais com a secreção do tipo mucosa, tá certo? Mucina e tudo mais. Mas elas também cumprem aí em bem menor quantidade, né? E fazem a secreção do tipo serosa também, tá certo? Vou anotar isso. Eu rapei a cabeça do rapaz ali, né, pessoal? Eu escrevi umas coisas que a gente pode lembrar. E lembrando que sempre no final do vídeo tem aquele close por todo o quadro, a gente vai conseguir ver tudo direitinho, mas a câmera está mais próxima do quadro também, eu acredito que dá pra gente ler, né? Tomara que esteja dando. Mas pessoal, falado então da secreção bucal, vamos passar ali vamos falar da secreção gástrica, né? Secreção estomacal. E pessoal, toda a superfície estomacal vai estar cheio de células que vão secretar muco, tá certo? Mas em especial,
todo o estômago ele tem dois tipos de glândulas aí tubulares secretoras e a gente precisa conhecer as duas. A primeira glândula recebe o nome de glândulas ossínticas, tá certo? Também chamado de glândulas gástricas, e a segunda, glândulas pilóricas. Dois tipos. As glândulas ossínticas, galera, que são glândulas formadoras de ácidos, elas vão secretar HCl, tá certo? Que é o ácido clorídrico, beleza? Então ela vai secretar HCl, ácido clorídrico, pepsinogênio, fator intrínseco e muco, beleza? 4 coisas aí. As células pilóricas, galera, elas vão secretar principalmente muco, tá certo? Vai cumprir a função aí de proteger todo a parede estomacal do piloro, tá certo? Dessa substância ácida que pode estar vindo do corpo estomacal aí, tá certo? E ela também secreta, as glândulas pilóricas, o hormônio gastrina, mas não é tão importante para a nossa aula agora. Pessoal, então é o seguinte, as glândulas ossínticas elas vão estar localizadas principalmente no corpo e no fundo do estômago, tá certo? Essas duas regiões aí cumprem mais ou menos um total de 80% em toda a superfície estomacal. E as glândulas pilóricas vão estar localizadas no antro do estômago, galera, que é os 20% aí que sobraram de todo o nosso estômago, tá certo? Vamos com calma, galera, nós estamos falando do estômago, tá certo? Não, meu desenho ele tá o mais bizarro possível, né, pessoal? Olha lá, o estômago tá do tamanho do fígado. Pior ainda, o pâncreas tá do tamanho do estômago, tá certo? Mas tudo bem. Pessoal, então é o seguinte, uma glândula ossíntica típica aí, ela vai ter basicamente 4 tipos principais de células, tá certo? E a gente vai usar aquele desenho meu feiozão ali do lado. Tudo bem? Vocês podem perceber que eu tentei representar 4 tipos de células, tá certo? Tirando essa região mais externa aqui, que seria a parede estomacal, nós temos as células em azuis, as células em cor nenhuma, células vermelhas e células triangulares ali embaixo. Pessoal, o primeiro tipo de células que a gente pode citar de uma glândula típica ossíntica são as células chamadas células mucosas do colo. E essas células vão estar responsáveis por secretar muco, basicamente. O segundo tipo de células que a gente pode observar são as células chamadas de células parietais, ou ainda ganham o nome de células ossínticas. Mas eu acho que fica um pouco confuso, né, pessoal? Porque a gente está falando de uma glândula ossíntica, aí tem uma célula ossíntica. Pode ser que, né, atrapalhe um pouco. Mas enfim, células parietais eu gosto de chamar. E elas estão responsáveis por secretar fatores intrínsecos e HCl, né, ou ácido clorídrico. Pessoal, o terceiro tipo de células são células chamadas peptídicas ou células chamadas principais e elas vão secretar pepsinogênio, tá certo? E a quarta última célula ali, pessoal, o meu desenho ele tá feiozão, mas ele segue a realidade da sequência celular das glândulas ossínticas, beleza? A primeira célula é realmente a célula mucosa do colo, a segundo tipo de células são as células parietais, a terceira são as células principais e por último células G, tá certo, galera? As células G a gente sabe que elas secretam o hormônio gastrina, não é mesmo? Mas o hormônio não é importante para nossa aula agora, tá certo, galera? Eu só quis me aproximar ali o mais possível da realidade do conteúdo, tá certo? E essas células G elas vão estar lá no fundo, né, na última camada quase das glândulas ossínticas. Beleza, galera? Pessoal, o pepsinogênio, uma vez que ele for secretado aí pelas glândulas principais ou as glândulas peptídicas, glândulas não, gente, pelas células principais ou células peptídicas, ele vai estar na sua forma inativa, tá certo, galera? O pepsinogênio é uma forma inativa de uma enzima. E uma vez que o pepsinogênio é secretado, logo ele vai encontrar com um produto, com um conteúdo que é secretado pelas células parietais, que é o ácido clorídrico. E uma vez que o pepsinogênio encosta e esbarra no ácido clorídrico, ele torna-se ativo, galera. Ele chama-se, então, pepsina. Pepsinogênio vira pepsina, que é o pepsinogênio agora em sua forma ativa. Tudo bem, galera? Apto à atividade aí digestiva relacionado aos peptídicos, né? As proteínas. E, pessoal, a pepsina ativada, ela tem o seu pH ideal de atividade
em torno de 1,8 a 3,5, um pH extremamente ácido. Então, enquanto a gente tiver esse tipo de ambiente, né, no estômago, a gente vai ter a atividade do pepsinogênio, né, na sua forma ativada, que é a pepsina. Pessoal, outra coisa também que é legal falar. A gente percebeu que o fator intrínseco ele vai ser secretado pelas células ditas ali, células parietais, meu Deus. E junto com o fator intrínseco, a gente tem a liberação de HCl também. Pessoal, uma vez que alguma pessoa tem a destruição dessas células parietais, fato esse que acontece com bastante frequência durante gastrites crônicas, tá certo? Esse ser humano ele vai sofrer não apenas de, tem um nome, acloridia, eu acho, né? Se não for, eu coloco aí, galera, mas eu acho que chama-se acloridia o quadro, que é a pessoa que tem ausência de conteúdo gástrico no estômago, tá certo? Então ela vai sofrer não só disso, pessoal, mas ela vai sofrer também de um tipo aí de anemia, que é uma ausência de maturação hematológica, galera. As hemácias dessa pessoa não vão maturar-se, né? Porque a gente sabe que a maturação hematológica acontece somente através da estimulação da medula óssea pela vitamina B12. Galera, o fator intrínseco, como eu não sei se eu já falei isso aí, mas ele vai trabalhar lá no ilho, pessoal, absorvendo a vitamina B12. E se as células parietais são destruídas durante a gastrite crônica, a gente vai ter ausência de secreção do HCl. Então a pessoa vai ter acloridia. E além disso, ela vai ter essa anemia aí, tudo bem? Oriunda dessa falta de estímulo na medula óssea, tá certo? Que acontece por causa da vitamina B12. E a vitamina B12, ela é absorvida pelo fator intrínseco no ilho, tá certo? A porção distal do intestino delgado. Curiosidade apenas isso aí, tá certo, galera? Só para não ficar chato aí todo esse falatório sobre secreção. Galera, agora vamos falar das células pilóricas, tá certo? E as células pilóricas, elas são bem semelhantes às células ossínticas típicas aí. A única diferença é que as células pilóricas, pessoal, elas vão ter quase nenhuma quantidade de células parietais, tá certo? E elas vão ter muito poucas quantidades de células principais ou células peptídicas, tá certo? Galera, em maioria, as glândulas pilóricas, elas vão ter grandes quantidades de células mucosas do colo, células mucosas do pescoço, tá certo? Que são células idênticas às glândulas ossínticas ali, tudo bem? Então, isso explica por que as glândulas pilóricas vão estar responsáveis por secretar, em maioria, o muco. Tudo bem, pessoal? Vou tentar escrever isso tudo ali agora no canto, tá certo? Pelo menos o mais importante. Vamos dar uma olhada. Galera, com certeza eu tentei colocar o mais importante ali no quadro, né? Como eu disse, eu prefiro que vocês fiquem agarrados em mim na hora que eu estou falando, né? Mesmo se esforcem bastante para absorver tudo que eu digo, e o grosso só que vai estar no quadro ali. Beleza, galera? Vamos passar para a próxima estrutura, vamos falar do pâncreas agora. Pessoal, o pâncreas, ele é uma glândula composta, tá certo? E tem a sua estrutura muito semelhante às glândulas salivares, tá certo, pessoal? A primeira coisa que é muito legal a gente saber sobre o pâncreas, galera, refere-se ao seu nome, tá certo? E pan, galera, significa todo, tá certo? Significa todo. Então vamos guardar essa informação aí que logo mais vai fazer sentido isso para nós. Pessoal, então é o seguinte, o pâncreas, as enzimas pancreáticas, na verdade, vão ser secretadas por estruturas do pâncreas que se chamam ácinos pancreáticos, que são essas arvorezinhas aqui que eu tentei desenhar. E conectados a esses ácinos pancreáticos, a gente tem ductos, tá certo? São chamados de ductos pequenos e ductos maiores. E esses ductos vão secretar também quantidades consideráveis de bicarbonato de sódio. Essa solução aí de enzimas pancreáticas mais bicarbonato de sódio, galera, vai correr pelo grande ducto pancreático,
tá certo? E logo mais, pessoal, esse ducto pancreático vai encontrar com um ducto hepático, tá certo, galera? E esse encontro tubular, esse encontro de ductos vai formar uma região que recebe o nome de papila... Qual que é o nome, gente? Papila... Esqueci o nome, vou olhar. Papila de Vater, galera, tá certo? Então o encontro aí do ducto pancreático com o ducto hepático forma a papila de Vater. Pessoal, o conteúdo que pode estar, né, eventualmente aí nesses ductos, antes que ele desemboque no duodeno, eles têm que passar por um esfíncter, tá certo? Que se chama esfíncter de Oddi ou esfíncter de Oddi. Eu não sei como que é ao certo a pronúncia aí, eu sei que escreve-se com 2 Ds, tá certo? Então, pessoal, esse conteúdo aí eles passam da papila de Vater para o duodeno através do esfíncter de Oddi. Galera, então é o seguinte... os elementos da secreção pancreática vão ser definidos em parte, né, em maioria, pela qualidade do quimo alimentar que chega até o duodeno. O que eu estou dizendo, galera, é que dependendo do que exista no quimo alimentar do duodeno, a gente vai ter elementos disponíveis na secreção pancreática. Pessoal, vocês lembram que a gente começou esse discurso aí sobre o pâncreas, falando sobre o prefixo do nome dele, que significa todo? Pessoal, e o pâncreas, ele carrega a possibilidade de secretar enzimas para cumprir com o papel de digestão de todos os tipos de alimentos, galera. Todos os tipos não, né? Os 3 possíveis aí, lipídios, proteínas e carboidratos. Tá certo? Todos os tipos de alimentos. Então, por isso que se chama pâncreas aí, eu acredito. É porque ele consegue deslocar esse conteúdo enzimático aí para trabalhar em cima de todas as possibilidades de alimentos, né? De elementos. E, bom, é isso aí. Existem enzimas que são as principais aí que vão cumprir com esse papel de digestão e é legal que a gente saiba quais são. São 5, tá certo? A primeira enzima que a gente tem é a tripsina, galera. Tripsina e a quimiotripsina. Essas duas aí vão trabalhar dentro da digestão de proteínas. Depois nós temos a amilase pancreática, tá certo? E essa aí vai trabalhar na digestão dos carboidratos. E depois a gente tem a lipase pancreática e a fosfolipase. Essas duas últimas vão trabalhar na digestão de lipídios, tá certo, galera? São as enzimas principais, tem outras. Beleza? Mas as principais são essas 5 aí. E dependendo do conteúdo que a gente tenha no duodeno, elas vão ser, né, direcionadas ali conforme a presença de certos conteúdos, certos elementos aí. E, enfim, vocês entenderam. Galera, vou tentar escrever isso ali embaixo, tá certo? Vamos lá. Tem espaço para todo mundo, tá certo, galera? Pessoal, então é o seguinte, vamos passar para o próximo nome, vamos falar da bile ali em cima, ó. Galera, então uma das funções do fígado, né, a gente sabe que é a liberação da bile, tá certo? E ele faz isso, pessoal, todos os dias em uma quantidade aproximada a meio litro até 1 litro inteiro, tá certo? É muita bile que é liberada todos os dias aí no nosso intestino. E pessoal, a bile ela vai cumprir 2 funções básicas aí no trato gastrointestinal. A primeira função, galera, é que a bile ela vai atuar no processo de digestão de gorduras. E percebam que eu digo que ela vai atuar no processo de digestão e não na digestão de gorduras diretamente. Galera, acontece que os sais biliares, eles vão ser responsáveis por emulsificar todo aquele conteúdo gorduroso. E a emulsificação, galera, a gente entende que fala-nos de um processo parecido com um triturar, né? E triturar eu quero dizer a transformação de algo que é grande em várias partes pequenas. Vocês entendem? É exatamente isso. A emulsificação biliar, galera, vai pegar aquele conteúdo unificado de gordura e vai transformar aquilo em micelas, né? Em vesículas gordurosas, em várias vesículas de gordura. Vocês entendem, galera? É isso que a emulsificação faz. E esse fato, esse fenômeno de emulsificação, galera, vai facilitar a ação digestiva das lipases pancreáticas,
tá certo? Que são as enzimas que diretamente vão digerir esse conteúdo gorduroso. Vocês entenderam, galera? Então a bile ela vai estar envolvida no processo de digestão de gordura, mas ela não o faz diretamente, tá certo? Então eu disse que tinha duas ações da bile, né? A primeira é essa que a gente falou, e a segunda, pessoal, é que a bile ela vai ser usada como meio de transporte para elementos que precisam ser excretados do nosso corpo, tá certo? Como por exemplo a bilirrubina, que é um produto final aí da destruição de hemoglobina. Um outro produto também, colesteróis excessivos do nosso corpo, tá certo, galera? Vão ser mandados embora aí através da bile, tá certo? De novo, vamos tentar botar ela no nosso quadro aqui, tá certo? Tá aí, galera. Então, pessoal, vamos passar para o próximo, galera. O intestino delgado, tá certo? O próximo e o último. Galera, então é o seguinte, o intestino delgado, pessoal, ele vai trabalhar, né, a partir de glândulas que recebem o nome de glândulas de Banner, tá certo? E essas glândulas de Banner, pessoal, elas vão ser encontradas principalmente nos primeiros centímetros do intestino delgado, tá certo? Do duodeno, especialmente entre aquela região ali do piloro e a papila de Vater, pessoal, que é aquela região de encontro entre os ductos pancreáticos e biliares, aonde o conteúdo vindo desses ductos serão despejados, tá certo? Pessoal, essas glândulas de Banner, elas serão responsáveis, né, estão especializadas em secretar grandes quantidades de muco, tá certo? E esse muco será secretado em resposta a 3 tipos de estímulo. 3 tipos de estímulos, tá certo? O primeiro tipo de estímulo, galera, é um estímulo parasimpático, um estímulo vagal, tá certo? Os estímulos vagais vão potencializar bastante essas células de Banner, o que farão com que elas secretem cada vez mais e mais muco. O segundo tipo de estímulo é um estímulo irritadiço, um estímulo de irritação, possivelmente oriundo aí de um conteúdo excessivamente ácido vindo do antro estomacal. E a terceira opção de estímulo, que fará com que as células de Banner secretem cada vez mais aí seu conteúdo mucoso, é um estímulo hormonal, galera, tá? Vindo aí do hormônio secretina, tá certo? Secretina. Então, pessoal, esse conteúdo mucoso das glândulas de Banner, eles estão cobertos aí de bicarbonato, tá certo? E esse bicarbonato ele vai se juntar ao bicarbonato de sódio vindo do pâncreas, tá certo? E os dois juntos vão conseguir cumprir aí com bastante competência a proteção do duodeno, tá certo, pessoal? O objetivo principal da secreção dessas glândulas de Banner, galera, é justamente evitar que o duodeno seja digerido por tanta quantidade de elemento ácido vindo do estômago, tá certo, galera? Células de Banner. Pessoal, acredita-se, ou melhor, acredita-se não, sabe-se que estímulos simpáticos vão inibir as glândulas de Banner, tá certo? Então é por isso aí que as pessoas com grandes níveis de estresse, de tensão, têm úlceras peptídicas justamente nessa região, galera, que é onde as glândulas de Banner deveriam estar trabalhando para proteger essa porção inicial do duodeno aí, né, e livrá-la do ácido estomacal que vem lá de cima, tá certo, galera? Então as úlceras aí, né, principalmente aquelas pessoas que têm estresse aí, né, e níveis altos de tensão, acontecem por causa disso, tá certo? Inibição simpática das glândulas de Banner. Galera, seguindo o raciocínio, eu quero falar para vocês de uma última aí, glândula que por vezes é chamado de cripta, tá certo? Cripta de Lemborg. E pessoal, essas criptas de Lemborg, diferente das glândulas de Banner, elas vão ser encontradas por todo o intestino delgado, por todo ele, tá certo? E dentro dessas criptas, galera, nós temos 3 tipos de células principais aí, nós devemos conhecer o nome de cada uma delas e saber o que cada uma secreta. O primeiro tipo de célula que a gente tem, galera, são as células chamadas caliciformes, tá certo? E essas células aí, elas são especializadas em secretar muco, beleza? Muito importante
O segundo tipo de célula que a gente tem são células epiteliais aí que recebem o nome de heterócitos ou eritrócitos. Confundi agora, mas vou colocar o nome certo aqui. Eu acho que é heterócitos. Enfim, essas células epiteliais aí, elas vão cumprir o papel de secretar uma solução, galera, aquosa ionizada, tá certo? Uma solução bem semelhante àquela do meio interno, tá certo? Do meio extracelular. E essa secreção de solução aquosa ionizada, galera, vai ajudar bastante o processo de absorção nutricional. Tá certo, galera? E o último tipo de célula que a gente tem mais no interior das criptas de Lembergan são as células chamadas de... qual que é o nome da célula, gente? Heterócito. Células de Binet, galera, lembrei. As células de Binet, pessoal, são células capacitadas para nos proteger de bactérias, de fungos e vírus, tá certo? Então elas vão atuar e vão secretar elementos aí que recebem o nome de protetinas, né? São enzimas que recebem o nome de protetinas e elas vão atuar como um antibactericida, antiviral, antifungicida aí, nos protegendo de todos esses elementos potencialmente nocivos à nossa biologia. Tudo bem, pessoal? Vou anotar isso aqui. Beleza? Chega mais. Beleza, galera. Coube tudo, tá certo, pessoal? Então acho que esse aí, galera, é o total do que a gente tinha para falar sobre as secreções do trato gastrointestinal. Tá certo? Vocês podem ter percebido que faltou um segmento, né, pessoal? O intestino grosso. O intestino grosso, pessoal, ele vai secretar somente muco, tá certo? Não tem muito mistério. Ele vai secretar muco aí para lubrificar todo aquele conteúdo fecal ali pronto para a excreta. Tudo bem, galera? E eu acho que a gente termina e conclui todo o conteúdo sobre o trato alimentar, trato digestório e o sistema gastrointestinal, tá certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, galera, deixe nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todas elas e a gente se vê logo mais. Valeu!